Sejam todos bem-vindos ao curso bíblico online. A todos vocês que estão nos assistindo, o site do curso é www.cursobiblicoonline.com. Nós vamos começar mais esta aula de hoje, como sempre pedindo que o Espírito Santo de Deus nos conduza em todo esse estudo, em tudo aquilo que nós estivemos falando e aprendendo neste dia de hoje, ok? A aula de hoje será uma aula mais curta. Nós estaremos aqui respondendo uma questão que por muitas vezes leva as pessoas a dúvidas, e aqueles que querem atribuir à palavra de Deus erros e contradições, muitas vezes usam de textos isolados, de textos que aparentemente parecem ter contradições, para atribuir erros e contradições à palavra de Deus. Então hoje nós estaremos aqui usando um desses textos para mostrar como a palavra de Deus é perfeita, né? E que nós precisamos realmente da inspiração do Espírito Santo, e precisamos estudar e aprender a palavra de Deus e ver que nela as coisas se encaixam perfeitamente, ok? O texto que nós vamos estar usando aqui hoje está no Evangelho de São João, Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 18, onde diz a palavra de Deus assim: Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Então o apóstolo João diz aqui que ninguém nunca viu a Deus, né? Mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. João está falando aqui de Deus, o Pai, né? Ele está dizendo, ninguém nunca viu a Deus. Porém, no livro de Isaías, no capítulo 6, no versículo 1, onde nós lemos ali o chamado de Isaías, diz a palavra de Deus assim: no ano em que morreu, aqui Isaías dizendo, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então nós vemos ali no Evangelho de João, João dizendo que ninguém nunca viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem revelou Deus ao mundo, aos homens, a nós. Então quem foi essa pessoa que o profeta Isaías viu, ou esse Deus que o profeta Isaías viu aqui? Não só Isaías, mas também Ezequiel. Ele também tem uma visão. Ele diz que estava à beira do rio Quebar, quando ele olhou e viu a glória de Deus vindo do céu. E ele começa a dar a descrição da mesma forma como Isaías viu. Nós vemos em outras partes também das Escrituras Deus se manifestando para os homens, assim como para Abraão, quando ele aparecem 3 anjos, 2 vão para Sodoma e Gomorra e um fica com ele, e diz que Sara iria ter um filho e tudo mais, e depois ele começa a falar com o Senhor, né? Nós vemos em muitas partes também, muitos dizerem, eu vi a Deus e não morri, né? Ora, mas João está dizendo que nunca ninguém viu a Deus. E todas essas passagens dizem de homens terem visto Deus, assim como também Jó, né? Jó diz, eu conhecia Deus e ouvi falar, mas agora os meus olhos viram a Deus. Moisés, quando estava ali na sarça, quando estava ali no monte e viu a sarça ardendo, Deus falando com ele, e Deus lhe disse, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você pisa é santa, né? Então, ali, todas estas manifestações nós chamamos teologicamente de antropomorfia. É a maneira que Deus se manifesta aos homens de maneira humana, em forma humana, em forma de anjo, em forma de capitão dos exércitos, assim como a Josué, né? E aqui ele diz o Senhor dos exércitos e tudo mais. Bom, muito bem. Então, como nós responderíamos a esta questão
Sendo que João diz, nunca ninguém jamais viu a Deus, mas somente o Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem revelou ao mundo. Só entenderemos essa questão se nós entendermos, não entendermos de maneira plena, mas compreendermos ou crermos na doutrina da Santíssima Trindade. Se nós não crermos na Trindade, dificilmente nós iremos entender essa aparente contradição. Porque se nós entendemos que Jesus Cristo é Deus, que o Pai é Deus e que o Espírito Santo é Deus, nós veremos que essas pessoas a quem os homens viram era Jesus Cristo. Já desde a eternidade, nós vemos, por um exemplo, esses homens viram Jesus Cristo glorificado em sua glória muito antes dele nascer. E depois o João vê no Apocalipse, lá no livro do Apocalipse também, Jesus Cristo glorificado, porque Deus vive na eternidade. Então, quando a palavra de Deus diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a eternidade, o sacrifício de Cristo já tinha sido feito desde a eternidade. E ele se encarnou para o tempo, para o Cronos, o tempo aqui na Terra, para que aqui cumprisse para os homens, para nós homens, aquilo que já tinha sido feito desde a eternidade, na eternidade. Porque a eternidade, como diz Boécio, né, é a posse total de todos os momentos, de todas as coisas e momentos ao mesmo tempo. Né? Você não vê passado, presente e futuro, você vê todo como uma coisa só. Então, esse Deus que eles viram aqui é Jesus Cristo. Assim como Deus vinha ao entardecer falar com Adão, era Jesus Cristo quem estava ali, no paraíso. E nós vemos que o Cristo que nós servimos, que nós amamos e que nós adoramos, é a pura misericórdia de Deus. É Ele quem vem em favor dos homens, que se apresenta em forma humana, que se apresenta em forma de anjo, muitas vezes chamado de o anjo do Senhor, que se apresenta aos homens como se apresentou a Isaías, a Ezequiel, na glória de Deus. É Ele quem vem diante dos homens e se apresenta, porque Deus, o Pai, nunca ninguém o viu. Nós homens não podemos ver a Deus, o Pai, cara a cara, se não for por intermédio de Cristo, porque senão nós morremos. Deus é santo, 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 quando os querubins dizem, os serafins dizem santo, santo, santo. Né? Veja que eles dizem 3 vezes santo, né? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, nós estamos aqui vendo a manifestação de Deus aos homens é só pela misericórdia da pessoa de Jesus Cristo. Né? Então não tem outra maneira. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente pela misericórdia de Deus. Jesus Cristo é pura misericórdia de Deus. Ele é quem veio ao nosso favor para que nós não morramos ao estar na presença do Pai. Então ele se apresenta aos homens de várias maneiras, como se apresentou no Antigo Testamento, como se apresentou no Novo Testamento, quando ele encarnou, veio aqui na Terra, se tornou homem e morreu e ressuscitou por nós. E hoje, através da sua palavra, ele nos fala. Né? Através da sua palavra, e o Espírito Santo que está em nós é quem discerne esta palavra. Então, se não for através desse entendimento da Trindade, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sabendo que Jesus Cristo é Deus, e há inúmeras provas nos Evangelhos e em toda a Bíblia que Ele é Deus, nós não entenderemos de que Deus está falando. Os judeus até hoje não entendem a questão da Trindade, por isso que eles não aceitam o Cristo como Deus. Porque para eles é um só Deus, único, só um, não existem dois. E realmente não existem 2 deuses, Deus é um só, porém são 3 pessoas. 3 pessoas em um só Deus. E o mistério da Trindade é algo tão tremendo, tão maravilhoso, que eu costumo dizer que se nós entendermos e conseguirmos explicar o mistério da Trindade, nós estaremos falando de outro Deus. Porque o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas, nós não podemos compreendê-lo totalmente, porque nós somos criaturas e Ele é o Criador. Então, como criaturas, a nossa mente não alcança, o que é Deus, quem é Deus, o que é, porque nós somos criaturas. E Ele que é o Criador, Ele é quem entende todas as coisas, né?
Então, sabendo disso, nós cremos, mesmo sem compreender 100% e tudo perfeitamente. O caso mais falado e mais registrado a respeito disso é o famoso caso de Santo Agostinho, quando ele estava andando à beirada da praia ali e tentando entender o mistério da Santíssima Trindade. E ele pensava, como pode ser 3 pessoas, um só Deus, mas são 3 pessoas diferentes, e tentava entender. E de repente ele viu um menino, um garotinho, pegando água do mar e jogando em um buraco na praia, um buraquinho pequeno, jogando ali a água. E o menino corria para o mar, pegava a água, vinha e jogava naquele buraquinho. E Santo Agostinho se distraiu com aquilo e se aproximou do menino e perguntou: "O que você está fazendo?" O menino respondeu: "Eu vou pegar toda essa água do mar e vou pôr nesse buraquinho aqui." Santo Agostinho sorriu e disse: "Olha, você nunca vai conseguir fazer isso." O menino então olha para ele e diz: "Da mesma forma, você nunca vai conseguir entender o mistério da Santíssima Trindade." E o menino desapareceu. Então nós vemos ali que é coisa impossível para nós compreender totalmente o mistério, por isso é o mistério de Deus, por isso ele é Deus. Se fosse compreensível, se fosse um Deus que nós tivéssemos criado com a nossa mente, nós próprios teríamos compreendido totalmente, nós entenderíamos perfeitamente aquilo que a nossa mente criou, ou inventou, Porém, o Deus Criador, Ele quem criou todas as coisas e é dono de todas as coisas, é incompreensível. Mas nós só entendemos a manifestação dessa misericórdia desse Deus aos homens, a nós homens, somente pela pessoa de Jesus Cristo. Na Trindade, a pessoa de Jesus Cristo é quem se manifesta, se mostra ao homem, se apresenta ao homem, fala com o homem, se torna homem, morre pelos homens, ressuscita e nos dá a vida eterna. Então somente através dele, Jesus Cristo, a pura misericórdia de Deus. É por isso que nós o servimos, nós o adoramos, nós o glorificamos, porque ele é Deus. E como Deus, a sua misericórdia é infinita, vindo em favor dos homens, vindo ao nosso favor e se manifestando. Então, para aqueles que têm dúvida a respeito da palavra de Deus, principalmente nessa parte onde João fala que nunca ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito que está do lado do Pai, foi este quem o revelou, e é Jesus Cristo. Jesus Cristo Deus, ele vem e se revela a nós. Ele tanto é Deus como ele é homem, se tornou homem, se fez homem e habitou entre nós. 100% Deus e 100% homem. Então é esse Deus de misericórdia, esse Deus misericordioso que vem ao nosso favor e que faz com que nós possamos compreender a palavra de Deus, que diz que nunca ninguém viu Deus. Nós vimos Jesus Cristo Deus, a misericórdia perfeita de Deus. O Pai, ninguém nunca o viu. Nós veremos quando estivermos na presença dele, vendo Jesus Cristo à direita do Pai, e o Espírito Santo. Então, desta maneira, sim, nós compreendemos a Deus. E eu espero que fique claro para todos, que todos possam ter compreendido essa resposta sobre esta dúvida na palavra de Deus. E quem tiver alguma dúvida pode perguntar aí no YouTube, está aberta a todos. E quem quiser também se inscrever pode entrar no site www.cursobiblicoonline.com e ali fazer a sua inscrição para estar iniciando o curso inteiro. Nós tem lá o curso do Apocalipse inteiro, para aqueles que querem fazer o curso. E também iremos iniciar o curso de Mateus. Nós vamos estudar todo o Novo Testamento, versículo por versículo, e depois vamos estudar todo o Antigo Testamento também, versículo por versículo, para que nós possamos assim compreender a palavra de Deus. Faremos isso tudo no nome de Jesus, se Deus nos permitir, ok? Que todos tenham uma boa semana e que Deus lhes abençoe no nome de Jesus e só lhe dê glória.